Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente está na quinta-feira, véspera da sexta-feira da Paixão e próximos do domingo da Páscoa. Então, eu queria falar sobre esse assunto. Não sobre a Páscoa em si, a gente vai ter um vídeo sobre isso no próximo domingo, falando sobre a Páscoa, seu surgimento, o que ela significa, mas eu queria falar um pouquinho sobre o próprio personagem central dessa Páscoa. Porque, embora para muita gente a Páscoa seja limitada a ovos de chocolate, e certamente tem o seu lugar, ovos de chocolate são muito bons, mas é preciso lembrar que a Páscoa diz respeito, no caso da tradição cristã, à paixão de Jesus, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Então Jesus é o personagem central dessa história e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A pergunta aqui nesse vídeo é: por que Jesus foi morto? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, claro, se você está gostando do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito ainda e fique muito à vontade para fazer seus comentários. Bom, para muita gente, a morte de Jesus foi algo programado pelo próprio Deus, no sentido de que a cruz seria um projeto divino. Então, Jesus teria vindo à Terra para morrer. Quase que um suicida, um kamikaze japonês, ou seja, que vem ao nosso mundo, não para viver, mas para morrer. Eu me lembro, por exemplo, de uma pregação que eu ouvi certa vez, de um pastor que dizia o seguinte: que ele conseguia imaginar Jesus com 6 anos de idade, fazendo uma cruz de madeira na oficina de José, seu pai, que era carpinteiro, o que por si só já é um absurdo, porque, afinal de contas, um judeu fazendo uma cruz não tem o menor sentido, porque a cruz, para o judaísmo, é maldição. Então, de modo algum, ele faria isso lá naquela oficina. Mas, na pregação do pastor, ele dizia que ele conseguia imaginar Jesus fazendo uma cruz de madeira aos 6 anos de idade e pensando assim: um dia eu vou estar pendurado em você. Isso, para além de ser uma anedota, para não soar como uma anedota, embora tenha sido real, revela 2 problemas que a gente tem em relação à figura de Jesus. Um, que nós conversamos aqui no canal algumas vezes, em alguns vídeos, que é a nossa dificuldade em entender Jesus como humano, ou seja, entender que ele se desenvolve como um de nós, como qualquer um de nós se desenvolveu ao longo da sua vida. Então, um Jesus de 6 anos de idade, falando uma coisa dessas, não seria uma criança normal, não cresceria normal. Ele seria adoecida de alguma maneira. E não é o que nós encontramos no Evangelho. Nós temos um personagem de Jesus já adulto, bem integrado, bem completo, né? Ou seja, a sua psique bem formada. Então, podemos compreender a partir disso que ele teve uma infância normal. É interessante pensar, inclusive, que os evangelhos apócrifos da infância de Jesus, evangelhos escritos muito tempo depois da própria vida de Jesus, tentaram preencher essa lacuna de desconhecimento sobre a infância de Jesus. E esses evangelhos, eles são muito curiosos, porque eles não conseguem perceber em Jesus um ser humano normal. Nós temos relatos, por exemplo, de um Jesus aos 6, 7, 8 anos de idade, muito difícil de lidar. Então, por exemplo, tem um momento em que Jesus, lá com seus 7 anos, está andando, e aí vem um outro garoto maior, de uns 12 anos, esbarra nele, e Jesus, irritado, se vira e diz: caia morto. E o garoto morre naquele momento. Então, assim, Jesus nessas histórias, nesses evangelhos apócrifos, era um personagem muito estranho, né? Tem momentos de milagres com Jesus bebê, Jesus falando coisas como bebê. São textos que demonstram também essa dificuldade de entender Jesus como humano. Mas isso é um fato que o cristianismo afirma com todas as letras. Jesus foi plenamente humano como nós. Então, ele se desenvolve também, e a sua própria consciência e identidade pessoal se desenvolve no encontro com as outras pessoas. Aliás, na próxima quarta-feira falaremos de novo sobre isso a partir de um momento da vida de Jesus. Mas voltando aqui ao que estamos falando, essa história que eu falei agora há pouco, sobre o pastor pregando, também revela uma outra questão. Revela uma compreensão jurídica da redenção. Ou seja, uma lógica de que Jesus veio pagar um preço num tribunal. Preço esse pago ao próprio Deus. Isso não é novo na história do cristianismo. Nós temos, por exemplo, Santo Anselmo da Cantuária, que é um bispo do século XII, um teólogo do século XII, que afirmava essa lógica jurídica da redenção, ou seja, de que, de uma maneira, o ser humano tinha ofendido a Deus, não podia pagar o preço por essa ofensa, e era necessário, portanto, que o próprio Deus viesse na condição de homem, de ser humano, para pagar o preço à própria divindade. Já vou adiantar aqui que não é essa linha que eu vou adotar nesse vídeo, porque essa linha de redenção jurídica já foi muito criticada na história do cristianismo, na própria teologia mais recente,
e, em certo sentido, já foi superada por outras leituras. Então, inclusive, se você desejar que a gente faça aqui um vídeo sobre isso, sobre esse assunto de redenção cristã, coloque aqui nos comentários, que era um vídeo sobre redenção cristã, a gente vai fazer aqui em breve. Mas voltando então ao nosso assunto. A pergunta aqui, portanto, é: por que Jesus foi morto? E neste caso aqui, eu não vou responder em tons de Santo Anselmo, como uma retribuição jurídica ou um pagamento por alguma coisa. Mesmo porque essa leitura acaba dando muito valor ao próprio sofrimento de Jesus, e evidentemente o sofrimento deve ser levado em conta, mas acaba, em termos práticos, separando a vida de Jesus da sua morte. Então, como eu disse antes, é como se Jesus estivesse vindo para morrer apenas. A gente tem, por exemplo, o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que apesar de ser um excelente filme e também trazer à tona momentos da vida de Jesus, o seu ministério, a sua fala para os discípulos sobre amor e todos os seus ensinamentos, acaba concentrando a atenção na morte de Jesus, no seu sofrimento na cruz. De novo, é um excelente filme e certamente um assunto a ser levado em consideração, porque a morte da cruz era de fato muito cruel, mas acaba transmitindo essa ideia de pagamento jurídico. Bom, então deixando isso de lado e voltando à pergunta que iniciamos esse vídeo. Por que Jesus foi morto? Qual é a razão que levou Jesus à cruz? É claro que há várias razões aqui, e também certamente existe toda a perspectiva de uma história salvífica de Deus junto ao ser humano. Mas é preciso aqui levar em consideração aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos e éticos da vida de Jesus e do seu próprio cenário em que ele viveu. Então, nesse sentido, vamos lembrar o seguinte: a crucificação, que é a pena que é aplicada a Jesus, ela é uma pena romana, que foi importada, na verdade, do Império Persa, anterior ao Império Romano. Os persas criaram a crucificação, inclusive tem relatos de 20 mil crucificações por dia feitas pelo Império Persa. Os romanos adotaram essa prática, aplicando-a a dois tipos de indivíduos. Não aos cidadãos romanos, exceto quando os cidadãos romanos fossem comprovados como traidores do Império, aí nesse caso eles seriam levados à cruz, mas especialmente aos grupos da periferia, ou seja, aos não romanos, aos povos que estavam debaixo do jugo da opressão do Império. E a cruz é aplicada para terroristas em potencial. Então, por exemplo, vale lembrar aqui, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, mas esses 2 ladrões não são meros batedores de carteira, por exemplo, não são ladrões comuns. Eles são, aos olhos do Império, terroristas. Assim como Jesus também foi nessa perspectiva. Então perceba que em algum momento da vida de Jesus, o Império Romano encarou o próprio Jesus como uma ameaça. De uma maneira, as críticas de Jesus ao Império soaram, em relação ao próprio imperador e ao próprio Pôncio Pilatos, no caso, que governava a região, como um risco político, então é preciso silenciar esse homem. É claro que aqui não se explica tudo, porque, afinal de contas, por que Jesus é levado à presença de Pôncio Pilatos? Aí nós temos uma outra resposta aqui, que é vinculada às elites religiosas de Jerusalém, especialmente do templo em Jerusalém. Os escribas, saduceus e também fariseus, especialmente os 2 primeiros, escribas e saduceus. Por que esses grupos estão tão interessados em fazer Jesus desaparecer da face da terra? Porque a pregação de Jesus, e sobretudo o jeito como Jesus entendia a Deus, era uma afronta para esses religiosos. Vale lembrar aqui que a perspectiva judaica do Templo de Jerusalém é uma perspectiva de monopólio do sagrado. Afinal de contas, se eu tenho um templo em Jerusalém, e o templo é grandioso, o templo é gigante, é um centro cultural, econômico, político, mas também é um centro religioso, evidentemente. Então, toda a liturgia, todo culto, todo sacrifício, tudo que é feito a Yahvé tem que passar pelo templo. Tudo que é feito a Deus tem que passar por aquele templo. O templo, então, controla e monopoliza o acesso ao sagrado. Aí, de repente, aparece uma figura chamada Jesus de Nazaré, que é um camponês sem terra para plantar, ele é um camponês que é carpinteiro, como diz o texto, E carpinteiro, em relação à sua classe social, é um camponês sem terra, ou seja, ele precisa trabalhar na construção civil para poder sobreviver. Então Jesus aparece e ele é reconhecido pelas pessoas como Filho de Deus. Bom, o que significa ser Filho de Deus? Claro que hoje a gente tem essa resposta com certa facilidade. Filho de Deus, porque Deus é o pai dele. Mas o que significava isso há 2.000 anos atrás, quando esse título foi usado a respeito de Jesus? Porque, perceba, Jesus não foi o único a ser chamado Filho de Deus nessa época. Nós temos um outro personagem, alguns anos antes de Jesus, algumas décadas, chamado Roni. E Roni foi chamado Filho de Deus. O que esse Roni tinha de especial? Ele tinha uma relação tão íntima com o sagrado, tão íntima com a própria divindade,
que ele dispensava intermediários. Afinal de contas, se Deus é meu pai, eu quero falar com ele, eu não preciso passar pelo templo. Eu pego o telefone e falo com o pai. É a mesma lógica com Jesus. Então a pregação de Jesus e a própria pessoa de Jesus se torna uma alternativa de espiritualidade distante daquela do templo, daquela controlada pelos religiosos. E mais ainda, a forma como Jesus entende a própria lei de Moisés, reinterpretando-a a partir do seu próprio conhecimento de Deus, faz com que, na lógica farisaica e também dos saduceus escribas, Jesus seja um herege, seja um personagem que tem que ser exterminado. Porque, óbvio, a sua mensagem traduz uma ideia de Deus diferente daquela ideia que os escribas e fariseus tinham. Aliás, sobre esse assunto, vale aqui lembrar o texto do José Maria Castillo, que diz o seguinte: isso, porém, era o que as autoridades religiosas de então não podiam tolerar. Deus não era como a imaginação deles o concebia, e seguramente como lhes convinha. Deus era tão desconcertante quanto desconcertante era aquele Jesus que eles tinham diante de si. Se era verdade o que Jesus dizia, não tinha outra saída a não ser aceitar que Deus age no mundo do mesmo modo que Jesus agia, relativizando o absoluto da submissão à lei e absolutizando a luta contra o sofrimento humano. Isso, porém, desmontava seu Deus e lançava por terra seus poderes. Perceba aqui, então, a grande crise dos religiosos da época de Jesus. A imagem de Deus que Jesus trazia e as ações que ele fazia iam na contramão do que eles acreditavam como sendo, de fato, o próprio Deus e também a própria observância da lei. Para a lógica dos saduceus e fariseus em especial, fazer cumprir a lei era muito mais importante do que cuidar da vida. Mas para Jesus é o contrário. Para Jesus é muito mais importante cuidar da vida do que preservar a lei. Então, diante da preservação da vida de alguém ou da preservação da lei de Moisés, Jesus mandava as favas à lei de Moisés e cuidava da vida. É assim que ele faz com os casos em que ele cura pessoas, por exemplo, no dia de sábado. O sábado era um dia sagrado para os judeus, no sentido de que a própria religião judaica afirmava que não era possível fazer nada no sábado, mesmo que fosse algo para curar alguém, para abençoar alguém. E Jesus escolhe curar no sábado, é uma escolha dele, e ele faz isso para mostrar com todas as letras o seguinte: o sábado foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Ou seja, a lei serve ao ser humano, serve ao seu benefício, serve ao seu bem-estar. Quando é o contrário, quando a lei se coloca como imposição sobre o ser humano, de alguma maneira oprimindo a vida humana, então a lei perdeu a sua razão de ser. Nesse sentido, Jesus é muito claro ao dizer que ele veio para cumprir a lei. A palavra, inclusive, cumprida aqui no grego é plerosai, que significa preencher. Jesus veio preencher a lei, mas essa lei que ele vem cumprir não é a lei interpretada pelos religiosos de então, mas sim é a lei que ele interpreta a partir da sua relação com Deus. Se a gente vai acompanhando a vida de Jesus, e especialmente essa última semana de vida de Jesus, quando ele chega em Jerusalém, o primeiro ato que ele faz público é purificar o templo em Jerusalém. E aí o relato de Marcos estabelece isso como uma forma muito interessante. Ele coloca no início da purificação do templo e no final do relato uma figueira. Jesus vai buscar fruto nessa figueira, não encontra fruto, amaldiçoa a figueira e entra no templo. E quando entra no templo, ele percebe que aquele espaço do átrio dos gentios, que seria um lugar santo também, um lugar de oração, aliás, algo que constituiria o templo como casa de oração para todos os povos, não apenas para os judeus, mas para todo mundo é bem-vindo ali, ou pelo menos seria bem-vindo, mas aquele espaço foi tomado por comércio, por venda de produtos vinculados à própria liturgia do templo, e inclusive no comércio sendo veiculado a moeda com a efígie do César, que naquela época já era considerado divindade. Então perceba o que está acontecendo aqui. O templo perdeu a sua razão de ser. E Jesus deixa isso muito claro quando derruba às vezes os cambistas e de uma maneira faz um ato profético, numa pequena parte do templo, mas um ato profético para dizer o seguinte: esse espaço litúrgico aqui não serve mais para nada. E quando ele sai do templo, os discípulos percebem que aquela figueira que ele havia amaldiçoado secou. Ou seja, nós estamos aqui como a figueira sendo símbolo do próprio templo. Jesus vai ao templo buscar frutos, não encontra. Então, em consequência, esse templo secou. Esse templo não presta mais para nada. Jesus é, então, a continuidade de muitos profetas. Amós, por exemplo, também denunciava o templo. E na perspectiva de Amós, o templo deveria ser destruído. O templo não prestava mais para nada. A estrutura religiosa era tão adoecida que não adiantava colocar vinho novo em odres velhos.
como o próprio Jesus afirmava, porque os odres se rompiam e aí o vinho se perdia. Então era preciso uma nova forma de cultuar a Deus, uma nova liturgia. E Jesus propõe isso, mas a proposta que Jesus faz é uma ofensa para os saduceus, escribas e fariseus, para os teólogos da época. E é interessante como a gente vai percebendo um crescente de ira por parte desses personagens religiosos, de indignação contra Jesus. Jesus cura alguém e o resultado disso na mente dos religiosos é indignados, eles planejavam como matar a Jesus. Perceba que coisa mais surreal que está acontecendo aqui. Temos uma cura acontecendo, a graça de Deus acontecendo na vida, e em consequência disso os religiosos se irritam e ficam indignados com esse acontecimento. Ora, isso só revela uma dureza de coração, só revela uma consciência cauterizada, só revela uma impossibilidade de perceber na própria vida e no próximo que sofre a presença e a bênção de Deus. Então esse pessoal aqui, os religiosos, vão se orquestrando para planejar levar Jesus até o Império Romano. E é claro que o Império Romano também não gosta de confusão. Nós estamos na época da Páscoa em Jerusalém. A Páscoa por si só é um barril de pólvora naquela região, porque Jerusalém está ocupada pelos romanos. E a Páscoa é a lembrança dos judeus da libertação do Êxodo. Ora, os ânimos se afloram. Então o Império Romano, nesse momento, ele está muito bem atento ao que está acontecendo ao redor. E aí quando se percebe que tem um sujeito, um camponês, falando aramaico, uma língua que eles nem entendem, mas criando um tipo de tumulto no povo, e obviamente esse tumulto sendo orquestrado também pelos religiosos, para de alguma maneira acusar Jesus, então precisamos silenciar esse homem. Jesus é acusado de várias formas, criam-se testemunhas falsas, se apresentando diante do Sinédrio, uma reunião muito irregular, não era assim que deveria funcionar o julgamento dentro do Sinédrio, mas enfim, o resultado nós conhecemos. Jesus é condenado à morte e morte de cruz. Diante disso, a gente já tem uma resposta, portanto, pelo menos provisória, para a pergunta por que Jesus foi morto. A resposta é, Jesus foi morto porque a sua vida, vinculada à lógica do reino de Deus, gerou nos religiosos de então e nos poderosos de então uma indignação crescente e uma ira crescentes. Porque a morte de Jesus, ela é consequência da sua vida. Nós não podemos separar a morte de Jesus da sua vida. A leitura que falei aqui no início, muito jurídica da redenção, acaba fazendo isso, acaba ressaltando apenas a morte de Jesus. Mas não é isso, porque afinal de contas, se é o sangue de Jesus que redime, o seu suor também redime. Não é apenas a cruz que é a redenção, mas é a vida inteira de Jesus. A sua vida, o seu nascimento, a sua vida, seus ensinamentos, a sua missão, os seus milagres, as suas parábolas, a forma como ele enxergava o Pai, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso é Páscoa. Tudo isso está vinculado a essa lógica da fé cristã de afirmar que Deus, por amor, vive conosco e acompanha a gente nas nossas dores. E mais ainda, Deus se interessa em lutar ao nosso lado contra o mal, não importa a forma como esse mal se apresente, mesmo que seja um mal que se apresente com roupazes religiosas. Jesus foi profundamente crítico, tanto do Templo em Jerusalém, quanto do Império Romano. A gente percebe isso nos Evangelhos. E a sua crítica não é ácida, não é uma crítica feita porque ele não tinha mais o que fazer, ou é crítica feita por qualquer ideologia. Não é isso. A crítica que ele faz às elites políticas, religiosas e econômicas é feita por causa da justiça que ele afirma que Deus quer que seja feita no mundo. E essa justiça, gente, não é um julgamento divino contra os outros, mas sim é a ideia da equidade, ou seja, um mundo onde todos e todas são considerados irmãos e irmãs, de tal maneira que as chances são iguais para todos. Isso é idealista demais. Talvez seja uma utopia. Mas o Robson Cavalcante, bispo anglicano, já dizia que o cristianismo é uma utopia possível. E é uma utopia possível, antes de tudo, porque a Páscoa fala de esperança. A Páscoa fala de um novo nascimento, de uma nova reformulação da vida, de uma nova construção da sociedade. Por que então Jesus foi morto? Porque ele viveu uma vida plena do reino de Deus, vinculada à lógica do Deus que ele anunciava. Porque ele viveu uma vida repleta de amor, de graça, de perdão e de justiça. Porque ele viveu uma vida de confronto com o mal. O reino de Deus que Jesus anuncia é o fim de todo o mal. Aliás, para a gente terminar o vídeo aqui, lembrando de outros vídeos aqui do canal sobre o Apocalipse, vamos lembrar que
lá na Nova Jerusalém, aquela Nova Jerusalém que desce até a terra, é um espaço onde não há mar. E na lógica do livro do Apocalipse, o mar é o símbolo do Império Romano, é o símbolo de onde vem o mal. Ou seja, nós caminhamos para um horizonte em que o mal não mais existirá. Essa é a esperança cristã e essa é a Páscoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e nós nos encontramos aqui em breve com mais vídeos. Um abraço, uma excelente Sexta-feira Santa e até domingo.